Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Agora nós vamos dar início à nossa aula de História. Então eu peço que vocês peguem o livro de Histórias na página 450, onde nós vamos tratar de um assunto referente ainda à ditadura militar, né? Onde nós estudamos aí na página 444, nós falamos sobre a nova ditadura e a redemocratização, não é isso? Então nós vamos dar continuidade, né? Partindo aí, nós vimos nas aulas passadas os atos institucionais, né? A Constituição de 1967, vimos a contestação e repressão dos movimentos que ganharam força aí na ditadura militar, e agora nós vamos ver as diretas já, certo? Então vamos aí acompanhar o slide. O que foi a direta já? Vamos relembrar aí na história, né? Você sabia que o dia 25 de janeiro ficou marcado na história política do Brasil? Não? Então preste atenção que eu vou te contar. Lá em 1984, na Praça da Sé, em São Paulo, mais de 500 mil pessoas se reuniram em um dos comícios mais significativos do movimento Diretas Já, que lutava pela volta da democracia ao país. Então, o movimento das Diretas Já foi uma luta, né, onde o povo se reuniu, né, em prol da volta da democracia no país. Na época, o Brasil era governado pelos militares e diversos direitos democráticos haviam sido retirados, né, da população. Então, para entender essa importância dessa movimentação popular, vamos contextualizar a história desse período. Vamos acompanhar aí o próximo slide. O regime militar. Vamos voltar aí no regime militar que foi de 1964 a 1985. Durante os 21 anos que o Brasil viveu sob o comando dos militares, 5 generais ocuparam o posto de presidente da República, sob a promessa de não deixar o país se tornar uma nação comunista e focando na recuperação econômica. Eles tomaram atitudes que geraram descontentamento de parte da população e inclusive de algumas classes que apoiaram o golpe, como o fechamento do Congresso, a retirada do direito ao voto da população, a prisão de pessoas que se manifestavam contra o regime e o controle da imprensa, né? Então, nessa parte da história, né, com esse golpe militar, muitas pessoas, a população em geral, né, a maior parte da população em geral, ficou descontente, né, por parte de algumas atitudes que os militares impuseram depois do golpe. Primeiramente, o fechamento do Congresso, né, a retirada de vários direitos da população, né, a extinção da nova Constituição para a elaboração de uma outra, além de também dar entrada, né, ou então, além de elaborar, né, os atos institucionais, né? Foram publicados esses 11 atos institucionais, né? E dentro desses atos, tiravam a maioria tiravam os direitos da população. Também nesse regime, né, aconteceu várias prisões de pessoas que se manifestavam contra o governo, né? Aqueles que se opusessem ao governo de uma forma estariam expulsos do país, eram mandados embora, outros eram presos, outros não podiam falar ou se opuser contra o governo, né? Então, tanto que nesse regime também, né, no tempo da ditadura militar, vários cantores, vários artistas também que se opuseram contra, que fizeram suas canções, que compuseram canções desse tempo sombrio aí do Brasil, também foram castigados de alguma forma. Então vamos saber o que foi o movimento, né, das Diretas Já. O movimento popular pelo fim da ditadura militar e pela redemocratização do país se tornou cada vez maior. Em 1983, com a proximidade das novas eleições presidenciais, os partidos de oposição, junto aos movimentos populares, organizaram comícios pedindo a volta do voto direto. Era um direito que foram tirados dele. Então, eles saíam às ruas,
faziam esses movimentos implorando, né, organizando comícios pedindo a volta da democracia, né, e também o direito ao voto direto. Essas manifestações, esses movimentos em prol da democracia ficaram conhecidas como diretas já, como está aí no livro, né? E qual a importância desse movimento? Qual foi a importância do movimento Diretas Já, né? Mesmo com esse forte apelo popular, a eleição para presidente com voto direto, ela não aconteceu. Mesmo com esses movimentos, ainda não aconteceu, né? O voto direto. Então, esse movimento teve uma importância significativa. Primeiro, né, a reivindicação direta já foi o maior movimento popular da história do Brasil e teve grande influência para acabar com o regime militar. Eles não conseguiram, mas foi uma influência para que chegasse ao fim da ditadura. O povo mostrou que estava insatisfeito com as políticas, né? As crises econômicas, a falta de liberdade de expressão e a perseguição aos opositores, e juntos desafiaram as forças militares lutando pela redemocratização do país. Este episódio nos ajuda a entender como foi a parte final de um período marcante do nosso país. Então, para entender a importância desse movimento, também é importante entender que ele teve sua suma importância a parte, né, final, que marca a parte final de um período marcante do nosso país, que foi o regime militar, né? E mesmo com esse apelo forte da população para a escolha do presidente por voto direto, como não aconteceu, a escolha do presidente foi decidida de forma indireta pela maioria, né, do Congresso Nacional. E em 1985, Tancredo Neves, candidato da oposição, foi eleito o primeiro presidente civil após o período ditatorial. É o que nós vamos ver depois nas próximas aulas, né? Onde nós vamos ver aí, né, como os civis voltam ao poder. Então, esse foi uma pequena explicação sobre o que foi o movimento Diretas Já, certo? Então, vocês irão fazer o exercício aí da página 450, só duas questões, né, para vocês pesquisarem, e também, para quem interessar, pesquisar mais coisas sobre o movimento Diretas Já, quem participou desses movimentos, né, de cantores, artistas, entre outras pessoas que eram contra o regime militar, certo? Então, até a próxima aula. Beijos!